Ezequiel capítulo 18. Olha o que é que diz aqui, ó. Esta palavra de Yahvé veio a mim, nestes termos: que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embrotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Jesus Cristo falou, o próprio Deus, que aquele que pecar vai pagar com a própria vida, né? Vai pagar com a própria vida, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Se você peca, você está caminhando no abismo, está caminhando direto para onde? Para o inferno, né? Está caminhando direto para o inferno. E a vida, Deus disse, porque foi Deus que criou eu e você. Foi Ele que criou eu e você. E Ele pode fazer o que bem entender com a gente. Por isso que Ele fala aqui, ó, todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida, né? Se o homem for justo, proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens e de ídolos espalhados pela nação de Israel, né? O homem íntegro, ele não vai se assentar em mesa consagrada ao diabo, né? Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios fala que o sacrifício oferecido a ídolos, as imagens de escultura, não é oferecido a Deus, mas a demônios. Se você oferece sacrifício a imagem de escultura, se você vai lá fazer oferenda, rezar, né? Rezar, que não tem nada a ver com oração, você está rezando a demônio, orando a demônio, né? Se você faz isso, né, você está pecando contra Deus, porque o sacrifício oferecido à imagem de escultura é sacrifício oferecido a demônios, né? E lá no capítulo 21 fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo. Está aí chegando a doutrina do São João, já está aí, ó, tudo enfeitado, né? Está aí chegando o São João, né? A maior festa satânica do mundo vai acontecer lá em Campina Grande, aqui em João Pessoa já está. Tem um altar satânico ali na frente, ali, né? Oferecido pelo ex-governador daqui, né? Governador R, né? O ex-governador daqui ofereceu um sacrifício ao diabo. Está ali o altar lá na frente, o altar oferecido ao diabo lá na frente. No primeiro semáforo aí do lado esquerdo, se você olhar, você vai ver imagem oferecida a Satanás. João Pessoa foi oferecida ao diabo, né? Por isso que você vê que João Pessoa está sendo ainda a cidade mais sediada em termos de turismo, né? É a primeira no Brasil. Eu prego muito ali na praia, e foi lá que eu ia sendo preso. Né? Os pastores, os falsos pastores lá, com raiva, porque eu estava pregando a verdade contra as doutrinas de demônios. Eles ficam com raiva, eles arranjam o dinheiro, porque tem muitos deles ali o quê? No turismo. Tem muitos deles ali que gostam de folgar, gostam de viajar, com dinheiro de quem? Do povo, né?
o dinheiro do povo. São o quê? Cães gulosos, como fala lá em Isaías. Cães gulosos. Eles não se fartam. Querem mais dinheiro e mais dinheiro. É doutrina de demônio. Aqui, repetindo aqui, ó. Não comerás alimentos sacrificado, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos, espalhada pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com mulheres nos dias de sua menstruação. O que quer dizer isso aqui? Se você vê, os pastores e padres estão casando o quê? Adúlteros. Né? O homem íntegro, ele não se deixa inflamar por mulheres adúlteras, nem prostitutas. Né? Não é da vontade de Deus o segundo casamento, esqueça isso. Não, irmão, carta de divórcio não vale de nada. Os pastores hoje estão casando um bando de adúlteros. O homem e a mulher hoje se separam e vai casar. Aí vira adúltero. Né? Por isso que está dizendo que o homem íntegro não se deixa se inflamar por mulheres casadas. Né? Porque se você se separa e casa de novo, você vira um adúltero enquanto seu cônjuge vive. Lá em Romanos 7, do 1 ao 3, fala que pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Porém, se o marido morrer, ela está livre da lei, pode casar de novo. Porém, se ela casar com outro homem enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Os pastores e padres hoje estão casando, um bando de adúlteros. Né? Mas por causa de quê? De ganância, porque se ele falar a verdade, as pessoas saem lá de dentro. E as pessoas estão indo, sendo conduzidas para o inferno, porque os adúlteros não têm herança no reino de Deus, vai ser jogado no inferno. Quem casou, se separou e casou de novo, vai ser lançado no inferno, adúltero e adúltera. Né? Não deve casar de novo. Por isso está dizendo aqui, este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com mulheres nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia, no acordo que empresta. Hoje, se você vê, é ganância. Esses homens eles só querem o quê? Tirar tudo do que é seu. Ele suga você. Né? Ele não quer dar. Ele quer tirar. Se você for para dentro dessas doutrinas de demônios, você vai ver. E os caras lá dentro começam a pedir dízimo, faz voto, como é que se diz? Faz voto, né? Dá oferta. É assim, por quê? Porque esses caras são gananciosos. Tudo para a ganância dele. Né? Quero ver se tiver alguém passando fome lá dentro, se ele vai dar uma cesta básica, duvido. E outra, não é do dinheiro dele não, esqueça isso. Eu já fiz parte dessas doutrinas já. Eu só conheci a verdade quando eu vim para a Bíblia, o Evangelho. Né? Ele começa a pedir às pessoas lá dentro para fazer uma cesta e dar para o pobre. Mas do dinheiro dele eles não tiram. Por quê? Porque aqueles caras que estão lá dentro, pastores e líderes religiosos, eles recebem salário, para você que não sabe. Pesquisa aí, salário de pastor, para você ver se eu estou mentindo. A Universal, eu fazia parte da Universal, eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Né? Lá dentro era carro forte, mas carro forte saindo lá de dentro de dinheiro, meu amigo. Aqueles caras recebem alto salário. E não é só Universal não, viu? Esqueça isso. É a Assembleia de Deus também. A Adventista também, vai para Mundial. Lá Mato Grosso, 90% daqueles terrenos lá
né? Daquelas fazendas do Valdemiro, para você que não sabe, pesquisa aí. Porque é tudo para a ganância desses caras. São bandidos, bandidos. Edir Macedo, Sila Malafaia, né? R.R. Soares. Esses caras são bandidos, rapaz. Eu estava pregando de frente à Universal e ficaram tudo de fora com raiva. Problema deles. Né? Tá aceitando servir ao diabo, a Moloque, fazer sacrifício satânico, como faziam os reis antigamente. Sacrificar os filhos na fogueira, quando tá chegando São João, né? Sacrifício a Moloque. Vai pesquisar lá em Reis, para você ver que o povo fazia. Sacrificando seus filhos a Moloque. Né? Assim é esse tempo de hoje. Aqui, ó, continuando. Não comete furto nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupa. Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus Cristo falou que vai separar os bodes das ovelhas. Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas, né? E ele vai dizer, os que tiverem, ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E os que tiverem à direita, ele vai dizer, chega, bendito meu Pai, possuir a terra que está preparada desde a fundação do mundo, para vós. Né? Mas os que tiverem à esquerda, ele vai dizer, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Amém, irmão? Não me deste de beber, fui forasteiro e não me acolheste, estive na prisão e não me visitaste, estive enfermo, né? E não fosse me visitar, né? E esses caras, eles não estão nem aí para os órfãos e para as viúvas. Todo o dinheiro que eles pegam é para a ganância deles. Né? Eles não estão nem aí. Eles roubam, eles furtam. Né? E fora isso, está roubando o quê? A alma das pessoas, porque as pessoas vão ser lançadas no inferno por quando ele está servindo essas doutrinas de demônio. Né? Porque não quer entregar a vida para Jesus. Então o quê? Seguir a padre, idolatrar padre, idolatrar pastor. Né? Porque esses caras eles roubam. Isso que está falando aqui, ó. Aqui, ó, não comete furto nem roubo, antes de vir a sua própria comida com os famintos. E veste os que não têm roupa, nem empresta visando lucro, nem cobra juros. Reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade de todas as questões humanas, né? Ou seja, você cuida, você não oprime, você não furta, você não rouba, né? Você tem que cuidar das ovelhas, você tem que ser o pastor para cuidar das ovelhas, não um pastor vestido de lobo, né, para roubar as ovelhas. Por isso que Jesus Cristo falou lá no capítulo 24 que viriam muitos em meu nome, dizendo, né, vai vir muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vai enganar muitas pessoas. Porque não quer pregar a verdade, não prega contra o pecado, né, não prega contra o pecado, né, não prega. Tem que pregar mesmo, não tem esse negócio de achar que as pessoas vão achar ruim. Ah, não. Irmão, fala do pecado não, irmão. Eu não estou gostando não, o problema é seu. Isso aqui é para a salvação da tua alma. Isso aqui não é para te agradar não, isso aqui é para te salvar. Né? Se você aceitar, tudo bem, vai ser salvo, vai ter o nome escrito no livro da vida. Agora, se você virar as costas para isso aqui, saiba que o inferno lhe aguarda. Né? Continuando aqui, ó. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim,
este ser humano justo e leal tem o direito de viver, oráculo do Senhor, o Santo Deus, né? Contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Ora, o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros. Esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos, nos templos pagãos, nos montes, e seduz, contaminando as mulheres do seu próximo. Aqui está falando, ó, se um pai tiver um filho, esse homem justo tiver um filho que age no erro, no pecado, né? Esse homem não será culpado pelo erro do filho, né? Porque a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Eu não posso ser julgado pelo erro do meu irmão. Eu não posso ser julgado pelo erro do meu pai. Não, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, né? Se você tem um pai bandido e você como um filho respeita seu pai, mesmo que ele não está fazendo, mesmo que ele está fazendo, você não concorda com o que ele está fazendo, mas você é um homem justo, seu pai vai morrer pelo pecado dele, mas você vai salvar sua alma. Por quê? Porque você é justo, né? Você é justo, mas seu pai vai morrer. Porém, se o pai tem um filho maligno, um filho ladrão que rouba, é assassino, o pai não pagará pelo erro do filho, mas o filho pagará pelo seu próprio erro, vai morrer, vai para o inferno e o pai vai ser salvo. Preste atenção no que está escrito aqui, ó. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos, nos templos pagãos, nos montes, e seduz, contaminando mulher do seu próximo. Engana, oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor, por conta de empréstimos. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras, abomináveis, né? Esse filho, ele presta culto a imagens, né? Como eu falei, os idólatras não têm herança no reino de Deus. Ele mesmo vai morrer pela sua culpa, pelo seu pecado, por estar sacrificando a demônios, por estar indo para essas festas pagãs. São João, está chegando São João aí, né? Idolatria do São João, né? Aí vai o quê? Frequentar templos pagãos. Os idólatras vão ser lançados no inferno. É isso que está dizendo aqui, ó. Engana, oprime os pobres e necessitados, furta, rouba e ainda se apropria indevidamente de tudo quando lhe foi confiado no penhor, por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras, abomináveis, busca altos lucros e mediante a empréstimos, que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem como este? Ora, claro que não viverá, certamente morrerá por conta de todas essas malignidades praticadas, né? Se vive no pecado, no roubo, na maconha, no cigarro, vai pagar com a própria vida, e se morrer nesse pecado, desce para o inferno, simples assim. E eu vou passar a lista aqui para você, daqueles que vivem no pecado, que vai herdar o inferno, porque não tem herança no reino de Deus. Continuando aqui, será, pois, culpado por sua própria morte, né? Aqui está dizendo, olha, claro que não, viverá, certamente morrerá por conta de todas essas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Ele vai levar a culpa dele. Por quê? Pelas obras que ele está fazendo. Obra da quê? Obra da carne. Como está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse, né?
Continuando aqui, ó. Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que não os cometerá, como eu falei. De repente o pai, né? O pai não, o filho, tem um pai maligno, um pai que pratica maldade, um pai que é macumbeiro, um pai que é idólatra, um pai que fuma cigarro, um pai que bebe cachaça, né? Frequenta templos pagãos. E esse filho, observando isso, né? Justo, um filho justo. Olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que não cometerá assim. Assim procede, decide que não vai cometer, mas assim procede. Este filho não come nos santuários pagãos. Esse filho não come no santuário pagão que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel. Não adultera, olha aqui, ó, não adultera. De repente o filho tem um pai que está vivendo um adultério, né? Ou seja, ele está observando tudo o que o pai está fazendo, mas ele é um filho justo, olha aqui, ó. Não adultera, nem contamina com a mulher do seu próximo. Não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos oprimidos, aos despidos. Né? Por isso que Jesus Cristo lá, no capítulo 25 de Mateus, ele fala que vai falar para aqueles que estão à esquerda: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, né? Fui forasteiro e não me acolheste, estava enfermo na prisão e não me visitaste, né? Se você fizer um desses, a mim o faz. Mas não, os pastores hoje estão o quê? Sugando. Eles estão sugando, pegando tudo para si. Enquanto isso, as pessoas passando fome e frio lá dentro. Tem pessoas que passam fome lá dentro. E eles não estão nem aí. Por quê? Tudo para a ganância dele, porque esses caras recebem salário. Né? São bandidos, estelionatários. Os estelionatários não têm herança no reino de Deus. Continuando aqui, ó. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado, e não empresta, adicionando lucro, tampouco cobra juros, obedece de coração minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá. Olha aqui, ó. Um homem que assim procede, não furta, não adultera, não sacrifica em templos pagãos, essas imagens de escultura, essas idolatrias, imagens de escultura, feitas por mão de homem, né? Aparecida, São Jorge, esse mesmo demônio que está no catolicismo romano é o mesmo que está na igreja, no catolicismo romano é o mesmo que está na macumba. Se você está lá prestando culto, é demônio. Se você se prostra diante de uma imagem de escultura, você está se prostrando diante do diabo. Osés 4:12 fala que por trás das imagens de escultura há espírito de demônio, de prostituição, de feitiçaria, tudo que não presta, por trás das imagens de escultura. Então abandona. Se tu tem uma imagem de escultura dentro de casa, quebra. Não, irmão, isso é tolerância religiosa, problema teu, chama a polícia. Tolerância religiosa foi criado, amém, meu irmão? Foi criado por quê? Por político, idólatra, político, maçom. Aí vem e fala do quê? Dos homossexuais,
Aí o que não? É homofobia. Homofobia para você. Porque a Bíblia fala sobre os homossexuais. Né? Que não tem herança no reino de Deus. Se não tem herança no reino de Deus, vai para onde? Para o inferno. Porque lá no capítulo 21 fala que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus. Nada do que é imundo. Lá não entra imundícia. Lá não é a casa de mãe Joana, para você fazer o que bem entender. Achar que lá, meu amigo, vai de todo jeito. O cara conta piada, morre aqui, ele foi pro céu contar piada lá em cima. Foi pro inferno. Né? Que vê uma vida imundícia aqui, falando coisas imundas, ensinando imundícia. Né? Porque esses caras que contam piada é só imundícia a boca dele. Né? Aí vai pro céu? Não, vai pro inferno. Né? Ó aqui, continuando aqui. Obedece de coração as minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem como esse, assim, não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Ou seja, o pai dele que morre. Mas ele como justo, assim como o pai justo, que tem um filho, que está na maconha, que está na droga, na cachaça, que está vivendo na idolatria, adorando imagem de escultura demônio, está vivendo no tráfico, ele vai morrer e vai levar a culpa dele. O pai vai ser salvo, vai ser livre. Porém, se o pai tem um filho tem um pai que vive na malignidade, oferecendo sacrifício a demônios, né? Na bebida, na cachaça, no cigarro, nessa idolatria, nesse São João, vai curtir a festa, o filho não pagará pelo que o pai está fazendo. O pai vai morrer, vai para o inferno e o filho vai ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Um filho como esse deve morrer? Não. Né? Aqui, ó, não deve morrer. Continuando aqui, ó. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho justo, ser humano, com certeza viverá. Né? Viverá onde? No gozo eterno. Porque ele viveu, praticou os mandamentos do Senhor. Né? Não roubou, não furtou, né? Não viveu na injustiça, adorando imagem de escultura, esses demônios, né? Aparecida, São Jorge, Maria está morta, rapaz. Maria não pode fazer nada por tu, não. Lá em Salmo 115, fala que as imagens de escultura, ela tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Já viu alguma imagem andando? Quando tem aquele demônio aqui como é? Eu esqueci, ali na Tancredo deve não, eu acho que ali é o quê? Esqueci. João Machado não, Trincheira. Tem aquele tal de, não sei o que, Romaria da Penha. Pede para a Penha. A imagem de esculturinha andando contigo, vê se ela vai. Não, tem que ser carregada, né? Que ela não consegue dar um passo. Tem pé, mas não anda. Pede para ela andar e tu, como besta, vai lá andando atrás desse demônio. Né? Aí vem a das neves aqui em cima. Tá chegando aí, né? A festa do diabo ali, das neves. Agora o do São João, daqui a pouco vem o das neves. O aniversário de João Pessoa, aí vem o das neves. Lá vai o pessoal cultuar o diabo. As neves. Né? Rapaz, você tem que entender uma coisa: imagem de escultura é mentira. Abacuque capítulo 2 fala que as imagens de escultura, os ensinamentos dela é mentira. Ela não tem espírito, né? Para nada serve, é algo imundo. Né? Nada pode fazer por você. É uma pedra ali moldada por homem. Né? Mas dentro dela não tem espírito. É algo insignificante, algo imundo, sujo, para nada serve. Aí você fica lá se prostrando diante de uma imagem, achando que aquilo ali é Deus, não, ali é o próprio diabo. Né? Capítulo 10 de 1 Coríntios fala que quem presta culto a ídolos está prestando culto a demônios e não a Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Né? Não presta culto a ídolos não, rapaz. Vai ler o Evangelho para tu ver o que Deus quer de você. Por isso que você vê muita gente doente aí com câncer, né? Perturbação mental. Eu digo isso pela minha mãe. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Salmo 116, Salmo 16. Fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Se você serve ao diabo, esse demônio, essas imagens de escultura, saiba que você vai ficar perturbado e cheio de doença. Não, irmão, está colocando praga? Não. Quem adora imagem de escultura vai passar por isso, porque é o próprio Deus que vai fazer com que faça isso, que aconteça isso. Para você acordar
entregar a vida para ele. Por quê? A minha mãe, agora ela vai, era cheia de doença, né? Perturbação mental, doença nos ossos, no fígado, porque adorava um demônio, imagem de escultura. Toda vez que se prostrava, ficava lá rezando, né? Presta atenção no que foi que aconteceu. Ela morreu no meu braço. O que é que acontece? Não vou dar muitos detalhes não. A imagem estava na parede. Eu peguei aquela imagem, tirei ela para fora, quebrei ela todinha, disse a partir de hoje, a minha casa só vai servir ao Senhor. Mas desculpei isso. Minha mãe só vivia perturbada. Então eu peguei aquela imagem, quebrei ela todinha. E hoje a minha casa só serve ao Senhor. Não serve essa idolatria não, esse demônio. E Deus fala que os idólatras serão lançados no inferno. Capítulo 21 de Apocalipse. E lá no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, fala que os idólatras não têm herança no reino de Deus, né? Então você tem que abandonar isso, que isso vai te levar para o inferno. Isso é aviso para você. Continuando aqui. Aqui, ó, versículo 19 de Ezequiel 18. Contudo ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça, e procurou praticar todos os meus estatutos, e os cumpriu, com certeza ele viverá, né? Ou seja, cada um vai pagar pelo que tem feito. Com o quê? Com o seu corpo, né? Capítulo 20 de Apocalipse. Presta atenção, capítulo 20 de Apocalipse, o que é que fala? Todos nós vamos estar diante de Deus para ser julgados segundo as suas obras. Ninguém vai escapar do juízo de Deus, né? Para concluir aqui, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, porque há dois caminhos, céu e inferno. Para onde é que vai a sua alma? Se você morrer, você tem compartilhado com o erro do seu filho, pai? Filho, você tem compartilhado com o erro do seu pai? Se seu pai está fumando maconha, bebendo cachaça, na idolatria, você está fazendo o mesmo. Você está compartilhando com o que ele está fazendo? Então vai morrer você e vai morrer o seu pai. Portanto, se você é justo e abandona isso, você vai salvar a sua alma. E você vai orar para o seu pai. Você vai orar para o seu pai, para que ele venha ser salvo, né? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Aqui o que é que fala Ezequiel. Eu falei, caça aqui os São João, esperando de você.
e agradecer a sua preferência. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Capítulo 18, 23, e Ezequiel fala: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do Senhor. Né? Ao contrário, porventura não me dá muito mais prazer. Minha amiga está sempre lá com a gente. Legal demais. E Casa da Beleza no arraial de ofertas e promoções. Vem comigo. Capítulo 18, 23, de Ezequiel: afinal, teria alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do Senhor, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito mais prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver, né? O prazer de Deus, do Senhor Jesus, é ver você se converter dos seus maus caminhos e viver, né? Ele quer que você viva, que você abandone o pecado e viva, né? Porém, se você viver no pecado, vai levar você para a morte, para o inferno, e você vai ser julgado segundo as suas obras, né? Capítulo 20 de Apocalipse, presta atenção no que está escrito. Capítulo 20 de Apocalipse. Você está preparado para estar diante de Deus, para ser julgado segundo as suas obras, né? Você vai estar diante de Deus. Jesus Cristo está voltando, Ele mesmo vai julgar cada um segundo as suas obras. E aquele que não creu nele, né? Preste atenção no que vai acontecer. Capítulo 20, a partir do versículo 11. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Que livros são esses? O livro das obras. Tudo que você está fazendo aqui está sendo escrito lá em cima, né? Está sendo escrito lá em cima. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas, né? Tudo que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Aqui, E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Obras realizadas, que obras são essas, irmão? Vou chegar lá, né? Vai chegar nas obras. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Feito com o que, meu irmão? Feito com o corpo. Tudo que você fez com o seu corpo, você vai ser julgado. Eu vou passar a lista desse pecado aqui, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Né? Se você não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado lá no inferno, né? Agora eu vou passar a lista. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19.
Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Essas são as obras que cada um vai ser julgado, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, imoralidade sexual, impureza, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções religiosas, facções por meio de tráfico. O tráfico está aí, destruindo a vida das pessoas, né? Inveja, embriaguez. Olha aqui, embriaguez. O homem rico, quando morreu e foi sepultado e foi para o inferno, ele queria uma gota de água, mas foi negado por Abraão. Por quê? Que viveu uma vida de forma regalada, que viveu uma vida para o inferno, né? Que viveu uma vida para as trevas, para a escuridão. Aqui, ó, continuando. Inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Né? Quem pratica essas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Né? Quem está vivendo para a carne, para a idolatria, para a feitiçaria, né? Odiando o seu irmão, na embriaguez, na cachaça, não vai herdar o reino de Deus, né? Não vai herdar. Por isso que você vê muita gente seguindo o erro. Por isso que você vê muitos templos cheios. Por quê? Porque os povos gostam de viver na carne. Porque lá, muitos deles estão vivendo na carne, não estão vivendo em Cristo, estão vivendo para a carne. Na idolatria, estão vivendo o homossexualismo, né? Lá vai continuando. Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que aqui fala. Coríntios capítulo 6. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que se separam em casa de novo, né? Os pastores e padres hoje estão casando adúlteros, estão vivendo um adultério, estão concordando com o adultério, né? Por isso que lá em Romanos capítulo 7 fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se ele morrer, está livre da lei. Porém, se ele estiver vivo, ela casar com outro, será considerada adúltera. Né? Romanos 7. Né? E no capítulo 16, 18 de Lucas, fala que se o homem se separar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se um homem casar com uma repudiada, ou seja, com uma divorciada, comete adultério também. Vai ser adúltero ele, vai ser adúltero ela. Aí os pastores e líderes religiosos e padres estão concordando com o adultério. Estão casando um bando de adúlteros. Né? Porque eles estão a serviço do quê? Do diabo. Estão concordando com o pecado, porque quem peca é do diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Né? Porque o diabo ele peca desde o princípio. O diabo ele peca desde o princípio. Né? Aí as pessoas, os líderes religiosos hoje estão concordando com o pecado, com o adultério. Não, tem que viver mesmo, irmão. Tem que casar, né? Tem que ser feliz. Vai ser feliz aqui, vai ser infeliz no inferno. Porque os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Né? Continuando aqui. Continuando. Nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Quem são esses? Os homossexuais, gays e lésbicas. Deus criou homem e mulher. Deus não criou homem com homem, mulher com mulher.
Desista disso. Né? Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eve. Né? Aí você vê pastores e pais concordando com o homossexualismo. Né? Não tem coragem de pregar, dizer que os homossexuais, se não se arrepender, vai para o inferno. Eles não pregam sobre isso. E se a mulher também, mulher com mulher, não se arrepender, vai para o inferno. Tem que se arrepender. Tem que deixar a imoralidade sexual. Porque os imorais não vão herdar o reino de Deus. Vai ser lançado no inferno, como falei em Apocalipse 21. Né? Porque no capítulo 18 de Levítico, fala que não se deita um homem com outro homem. Porque é abominação. Você não vai ver os pastores falando sobre o pecado, então ele não prega. Porque ele tem que agradar as pessoas. Ele tem que agradar, tem que encher de pessoas ao lado dele. Né? Não prega. Quero ver ele pregar do pecado para ver se as pessoas vão gostar. Duvido. Eu já fui ameaçado já. Levítico 18 fala que o homem deitar com outro homem é abominação. Ambos cometeram abominação. Né? Cometeram o pecado. Já no capítulo 20 fala que não se deita um homem com outro homem, como se fosse mulher. Né? Cometeram pecado, abominação, ambos devem morrer. Antigamente era assim. Se tivesse homem com homem, mulher com mulher, sabe o que acontecia? Era apedrejado. Antigamente, na antiga lei era assim. E por que hoje não, irmão? Porque hoje, Jesus Cristo está te dando chance de tu ser salvo. Porém, se tu morrer neste pecado, como fala em Apocalipse 21, vai descer ao inferno. Simples assim. Porque não quer abandonar o pecado. Né? A imoralidade sexual, nem os homossexuais. Lá vai, continuando aqui. Aqui, ó. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool contra as drogas, outras drogas, maconha, cachaça, cigarro, isso aí também está te condenando, vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Né? Tem que se arrepender e deixar o pecado para ser salvo. Né? Continuando aqui, ó. Nem os cachaceiros aqui, ó. Nem os que se embriagam, nem os drogados, nem os caluniadores, nem os estelionatários. Quem são os estelionatários? Pastores que cobram para pregar, que diz para você dar dízimo, né? Que diz para você dar oferta, e eles enchem o bolso dele para o quê? Para estar viajando, comprando carro de luxo, igual aquele pastor José Carlos de Lima, daqui de João Pessoa, o líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O cara ganha mais de 100 mil de salário. E tem casa aqui, viu? Mansão aqui. Os pastores estão denunciando. Pastores que estão saindo lá de dentro. Estão denunciando. Esses caras têm aqui, ó. Eles têm casas, mansão aqui em João Pessoa. O bandido lá, estelionatário, chamado José Carlos de Lima, que de pastor não tem nada, que ele é estelionatário. Né? Está a serviço o quê? Do diabo, da maçonaria, porque a maçonaria, ela controla o sistema religioso e o sistema político. A maçonaria, ela está dentro das doutrinas de demônio, né? Dentro das religiões e dentro da política. Por isso que você vê muitos políticos entrando o quê? Vê muitos pastores entre aspas, entrando o quê? Na política, por quê? Por causa da ganância, né? Por causa da ganância. Continuando aqui, ó. Nem os estelionatários herdarão o reino de Deus. Essa lista que eu passei, os bêbados, os que usam drogas, os adúlteros, os idólatras, os homossexuais, né? Os que praticam imoralidade sexual, aqueles que praticam sexo fora do casamento, esses daí não vão herdar o reino de Deus. Vai para onde, irmão? Para o inferno. Por quê? Está servindo a maçonaria o diabo. Porque eles não querem pregar a verdade, mas querem pregar o que é a mentira. E eu não me ajunto com falsos pastores, né? Eu prego o evangelho individual, eu não faço parte de doutrinas de demônio, não. Eu prego o que o Senhor Jesus Cristo pediu para fazer. Não é isso, meu irmão? A gente tem que pregar a verdade, né? Isso aqui não é para te agradar, não. Isso aqui é para salvar você. Porém, se você não abandona o pecado, pode ter certeza
né? Você vai pagar caro por isso. Porque Jesus Cristo vai se assentar no trono e vai julgar cada um segundo as suas obras. Se arrepende quando dá tempo. Porque se você morrer hoje, você abre os olhos no inferno, como foi aquele homem rico, né? E o inferno é o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, é choro e ranger de dentro. Se você morrer hoje, para onde é que vai a tua alma? Pensa nisso. Não é que se você estiver no adultério, na cachaça, no homossexualismo, na idolatria, adorando esses demônios, essas imagens de escultura que para nada serve, joga isso no lixo que para nada serve. Né? Abandona isso, porque você pode morrer hoje. E se você morrer hoje, o inferno lhe aguarda. Né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não conhece Jesus Cristo como teu Salvador, então continua nessa prática, tu vai ver para onde é que tu vai. Né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Ora, meu padrinho, reposição de mercadoria chegou na revelação da Aviamentos. Atender você e agradecendo a sua preferência. Pai, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Encerrando aqui. Tá ali os pastores ali pregando, né? Tá ali os pastores ali pregando. Até um deles estava querendo que eu fosse para lá, dizendo, não, vamos para lá, não, eu vou pregar aqui mesmo. Como eu disse, eu não me ajunto com falsas doutrinas, entendeu? Provavelmente deve ser da Assembleia de Deus, deve ser da Pentecostal, deve ser de algum desses daí, né, meu irmão? Mas eu não me ajudo não com doutrina de uma, não. Né? Eu prego o Evangelho, prego a verdade. Não vou me ajuntar com ninguém para pregar mentira, não. Né? Então, que o Senhor abençoe você, meu irmão. Fica na paz. Deus abençoe você. Estou encerrando aqui. Né? Deus abençoe você. Fica na paz.